Olá, o vídeo de hoje é continuidade da magia dos tronos de Deus, é o número 25. Bom, eu até estou um pouco chateada porque eu acho que eu interpretei, desde a Gênese Sagrada, que é a ciência espiritual que está aí no meu canal, interpretei uma coisa errada. Mas certeza também não tenho. Eu vou explicar o que foi. É sobre o trono das 7 encruzilhadas. E por que que veio essa dúvida se o trono das 7 encruzilhadas, que é o trono planetário, se é realmente o Sol? Aí, por quê? Porque neste livro do mesmo autor, do médium Rubens Saracen, do livro da magia, tem a seguinte frase: nosso trono planetário e mais alguns outros, eles colocaram entre aspas, giram, quer dizer, se movimentam, em torno do nosso trono solar, que para nós é o núcleo vivo de um macrocosmo divino. Bom, aí eu fiquei assim, eu digo, mas então o trono planetário não é o Sol? Por que que eu sempre interpretei que o trono planetário é o Sol? Porque na época da Atlântida, aqueles que já eram mais desenvolvidos e tinham a clarividência, clarividência natural, que você olha sem incorporar. Então eles viam essas chamadas divindades, ou loguinhos, que eu chamo de loguinhos, que são os 7 tronos, ou orixás na Umbanda, que é da lei, da justiça, do conhecimento, da geração, etc. São 7. Aí veio essa frase e disse, epa, então não é o nosso Sol, mas como os atlantes viam? Por quê? Se esse trono planetário, eu vou fazer a galáxia aqui, que fica melhor, Se esse trono planetário ele gira ao redor do trono solar, então o trono solar deve ser o Sol, Então ele está muito distante, ele gira aqui, está muito distante. Então como é que os Atlântides conseguiam ver a distância? Porque se esses tronos da lei, da justiça, etc., estiver aqui ao redor, se o Sol os fez, ele fez mais próximo da Terra, Olha, não sei. Ficou muito chato isso, eu estou chateada, porque as pessoas que vão ver pela primeira vez os outros vídeos podem não ver este da explicação. Eu não vou deletar porque eu não tenho mais os vídeos, Eu coloco pronto e não tenho como armazenar. Então não posso mexer neles, E cada planeta, senhores, tem o seu trono planetário, que desencadeia a formação e a sustentação do planeta. Então aí,
eu fui obrigada a procurar mais um esclarecimento ou astronômico, mas encontrei um vídeo geográfico, de geografia, que uma professora estava falando sobre o Sol. E aí, então, depois que eu ouvi esta explicação, me embaralhei mais ainda. Afinal, o Sol é ou não é o trono planetário das 7 encruzilhadas? É ou não é? Porque a professora disse o seguinte: o Sol gira ao redor da Via Láctea para fazer a volta completa. Demora mais ou menos mais de 200 milhões de anos para fazer a volta toda. Então o Sol não é parado, ele está assentado ali, como os outros tronos, né, estão assentados. Quer dizer, assentado está parado, mas ele se movimenta lentamente na Via Láctea. Ora, então afinal, o Sol é ou não é ele se movimenta aqui, né? O Sol se movimenta. Ele vai, ó. Lentamente, que a gente não dá conta. Demora 200 e pouco. Eu não escrevi os poucos, não tive a fim de escrever, mas é mais de 200 milhões de anos para ele fazer a volta toda. Ora, se ele faz a volta toda, e lá no livro da magia está que o nosso trono planetário e mais outros giram em torno do nosso trono solar, para nós é o núcleo vivo de um macrocosmo, etc. Bom, então, quem é o trono solar? Não é o Sol? Quer dizer, ou a explicação desses tronos não está muito explicado, ou então eu realmente não estou entendendo mais nada. Então, se há algum erro, o possível erro é só a interpretação, se o trono planetário é o Sol ou não é o Sol. É só isso. O resto está tudo certo. E vou começar, então, a próxima aula, né? Não deixa de ser uma aula, né? E eu não tenho, né, a quem perguntar. Andei buscando aí ontem para ver se via alguma coisa. A Ubanda dá outras interpretações aos tronos. Tem a interpretação, a Ubanda fala sobre os tronos de Deus, mas não esclarece, vamos dizer, essa dúvida aqui, né, que eu tenho. Se alguém... Eu deixo os comentários até fazer outro vídeo. Depois eu encerro os comentários, né, bloqueio, quando eu coloco um vídeo novo. Porque, gente, então não dá tempo de alguém, se souber, se é ou não é, para me explicar. Não vai dar tempo, né? Por quê? Eu faço isso, ninguém está botando comentários negativos como o meu primeiro canal, mas quando eu morrer, vocês vão escrever, perguntar coisas e eu não vou poder responder. Então, por isso que eu bloqueio depois os comentários. Mas sempre vai ficar o último, né? Se eu não der tempo de bloquear, se eu pressentir, estou morrendo, vou correr lá no computador para bloquear aquele último vídeo. Não... Era só um instante aqui.
pode ser que aconteça ficar ele aí. Bom, então vamos ao que agora interessa, que é o estudo. E hoje vai ser o estudo dos fatores divinos. Eles vão colocar um pouco aqui no estudo da magia, da Gênese sagrada, ou seja, da ciência espiritual, como eu coloquei lá o título, é uma ciência, né? Então vai ser os fatores divinos, e os fatores divinos é aquele que eu já expliquei, aquela partículazinha pequititinha, cada uma tem uma forma, vamos dizer, geometria, né? É a geometria sagrada. Na ponta ele é assim, sim, e na ponta ele tem, muito pequenininho. Então vamos lá. Fatores divinos. A imanência divina, e o que é a imanência divina? Eu falei no anterior, né? No vídeo anterior, que a imanência divina é o magnetismo universal. E de onde vem esse magnetismo universal? Vem de Deus, do Criador. Então vamos lá. A imanência divina atua sobre tudo e todos o tempo todo, durante todo o tempo, por ser um fator divino de Deus, né? O qual visa agregar os afins e não permite a agregação dos não afins. E na matéria é a mesma coisa. Os afins se atraem. Aqui nessa dimensão tem a mania de dizer que os opostos se atraem. Não, isso não é verdade. A espiritualidade maior já disse, não é verdade. Os afins se atraem. Se você é mau, vai se atrair por uma pessoa má. Se você é bom, você vai se atrair por uma pessoa boa. E isso acontece quando essas divindades são os empregados de Deus, que eu chamo, né? Estão trabalhando para Deus, fazendo a criação. Se houver algum problema, alguma anormalidade que não esteja com afinidade àquela criação, tem um trono especialista, vamos dizer, em retirar isso. Com o tempo aí vocês vão... Deixa eu ver se eu tenho aqui escrito. Não, está mais adiante. Vão sabendo aí. Essa agregação, lembra que agregação é o amor. É o trono do amor. A agregação não ocorre por acaso ou aleatoriamente, porque um outro fator divino atua como ordenador das agregações, que é o fator ordenador. Então o amor está ali, o trono do amor está ali fazendo, né, o Oxum e tal, mas o outro está trabalhando ali em conjunto, colocando as coisas em ordem. Porque depois de acontecer o que tem que acontecer ali, né, na ocasião, vem um outro, ele passa para um outro trono. Então é aquilo que eu já expliquei, tem o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o sétimo plano de vida, que vai passando. O fator ordenador só permite
que aconteça as ligações pré-estabelecidas como úteis, equilibradas e aceitas como partes de um todo maior, que é o caso deste planeta. Temos, então, fator agregador e ordenador. São fatores que estão na origem das coisas e das espécies. Coisas, humanos, animais, vegetais, peixe, seres que voam, aves, passarinhos, vidas aquáticas, está em tudo. Na água, na molécula da água. A imanência agregadora, magnetismo agregador. A imanência agregadora sustenta as ligações dos agregados e o fator ordenador regula o que está sendo formado, para que não gere coisas caóticas ou espécies deformadas. Elas seriam inúteis para a criação divina, para a manutenção da vida e estabilidade da natureza. Aí você pode ter um pensamento: epa, mas como é que saem crianças já deformadas, crianças com lesões? Karma. Seres que fizeram coisas indevidas em vidas passadas, não foi na última vida, em várias. E aí vem sofrer. Sofrer semelhante ao que eles fizeram. Tá? Deus é imanentemente agregador e é ordenador. O exemplo da água. O H2O. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, eles tiveram que ligar esses dois átomos. Os átomos são mais ou menos assim. Aqui na Terra colocam assim, né? Mais ou menos assim o átomo. Então, eles tiveram, o hidrogênio está aqui e o oxigênio está aqui. Eles tiveram que agregar um átomo com outro átomo. Aí colocaram aqui. Eles tiveram que agregar esses dois átomos ao hidrogênio e ao oxigênio, que tem um átomo, mas não colocam aqui. O átomo do oxigênio está agregado a ele. Então, aqui vamos dizer, né, várias agregações. Então, eles têm que trabalhar nisso tudo para formar uma coisa, que depois vai formar a molécula da água. E aí, o que acontece essa água toda nos rios, nos oceanos, na cachoeira, na água da bica, né? A água que está na caixa d'água? Ele tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, formando aquela quantidade do oceano, aquela quantidade de água que está lá no rio, que está na enchente, etc, etc. Está agregada, cada molécula da água está agregada a ela. A nossa pele, vocês podem observar com o microscópio, elas têm um formato das células todas unidas.
unidinha, não tem falha, né? Estão o quê? Agregadas. Nós temos algo chamada energia da agregação, algo dentro de nós, que faz isso aqui ficar tudo agregado. Faz as moléculas do fígado estarem agregadas umas nas outras, do pâncreas. Quando a gente faz um corte, a gente quebra a agregação aqui dessas células. Aí depois os seres invisíveis estão lá dentro, minúsculos, começam a trabalhar para que essas coisas químicas, né, façam com que essa ferida se feche e formam umas outras células. E ali o que aconteceu? Houve matação do magnetismo. Houve um magnetismo para fazer isso também. Só vai entender isso agora que eu falei quem já entendeu como acontece a agregação no início da vida, mas ela continua, mesmo na matéria, tá? Para que a mesma imanência que forma o átomo de hidrogênio e o do oxigênio seja ativada para que se agreguem ordenadamente e deem origem à substância água, existe um outro fator divino que é o fator evolutivo ou transmutador, que ele cria as condições ideais para que duas coisas afins se liguem, para que assim deem origem a outra coisa. Aí nós já temos o terceiro trono, atuando com o magnetismo dele, atuando com que essa agregação evolua e possa fazer várias moléculas e que sejam unidas. Lembra que o trono que é agregador, que tem um magnetismo agregador, que é do amor, é a Oxum, na Umbanda. O que tem o trono ordenador, ou seja, o magnetismo ordenador, na Umbanda chama-se Ogum. E o evolutivo, na Umbanda, chama-se Obaluaiê. Então, o agregador é o amor, o ordenador é a lei. Então, tem que ser daquela maneira, vai ter que fazer daquela maneira sempre para construir, aqui no caso, né, a água. E o fator agregador, que tem um magnetismo agregador, que denomina-se Oxum na Umbanda, ela é mineral, onda. É uma onda. O ordenador, que chama-se Ogum, é o da lei, ele é eólico. O evolutivo, que é o Abaluaiê, que é da evolução, é telúrico. Então, ele vai trabalhar o quê? Com elementos também da terra. Veja que na Bíblia tem assim, o homem foi feito do pó, né?
e ao pó retornará. Porque está simbólico, né? Não está especificado. Mas é usado na criação coisas que tem aqui na Terra. Eu lembro que um senhor que entregava pão nas portas, ele tinha eu não sei como é que chama, uma caçamba tapada, né? Tinha pão lá dentro, ele numa bicicleta. Ele um dia pega no colarinho, ele usava camisa branca, sem gravata, só a camisinha. Ele me mostra a gola. Tá vendo isso aqui? Isso aqui prova que nós somos feitos do pó. Quer dizer, ele não tá certo, mas também não está errado. Entende? Ele não está certo, mas também não está errado. Porque também eles utilizam, né? Os magos, né, para fazer a magia, eles utilizam coisas da terra também. Os magos brancos, para limpar os vírus astrais, larvas astrais e outras coisas ruins, eles utilizam as coisas aqui da Terra, por exemplo, as ervas da Terra. Eles buscam, energeticamente, os invisíveis, os magos brancos invisíveis, para ajudar as pessoas, para ajudar aquelas pessoas, principalmente, que estão presas lá no cemitério, para limpar elas, para poder elas ir embora. Quem faz isso são os seres denominados Exus. Bom, então vamos agora saber um pouco mais do fator evolutivo. Permite a passagem de um estado para o outro, né? A passagem de um estado para o outro. Por exemplo, a gente está com água fria, vai botar no fogo, vai passar do frio para o quente. Então, ali no caso das criações, ele vai fazer com que aquela criação, ou seja, a água, ou seja, uma planta, ou seja, um animal, que o animal tem que passar pela parte vegetal primeiro, né? Mas ele vai fazer com que isso passe adiante. Então, o passar adiante é a evolução, certo? Para se concretizar no que eles têm que fazer segundo a vontade do Deus, né? O fator evolutivo permite que uma coisa menor dê origem a uma maior, ou seja, uma gota de água deu origem aos oceanos. Os átomos passam para a forma molécula, e as moléculas passam a gerar substâncias. A substância aqui no exemplo é água. Molécula, né? Se formou uma molécula ali, né? Molécula, e depois formou todo ele, né? Toda a água. Se a gente pudesse ver como a água é na parte da espiritualidade, vamos dizer assim, como quando gira-se a foto Kigler, né? E a gente vê a energia de uma flor, Então, se a gente pudesse ver a olho nu isso,
em todo o oceano, que a gente olhasse aquele mar, ou ali na praia olhando o mar, a gente veria, seria lindo, né? Aquilo tudo em luz, tudo ligado um ao outro, e com aquelas formas belíssimas que a água, quando é pura, ela parece uma coisa rendada. Então nós veríamos essa coisa linda. Os átomos não são visíveis a olho nu. As substâncias, sim. Exemplo, né? O átomo de ferro não se vê, mas a substância, sim, que é o ferro, né? O átomo do alumínio, a gente olha, não vê o átomo do alumínio, mas ele está ali. Do magnésio, enfim, de tudo, né? Na agregação, os afins se ligam. Na ordenação, as ligações só acontecem se forem equilibradas e atenderem a uma ordem pré-estabelecida. Essa ordem pré-estabelecida vem de Deus. Fator evolutivo. Cria-se condições para que novas ligações imanentes, magnéticas, né, aconteça e novas coisas possam surgir, mas ordenadamente. Saibam que esses 3 fatores são partes da genética divina ou gênese das coisas, e há muitos outros fatores atuantes e fundamentais. Quer dizer, além desses 7 que eles colocam como os principais, tem muito mais do que isso, né? Alguns fatores de Deus que estão na gênese divina, agregador, ordenador, evolutivo, conceptivo, gerador, racionalizador, diluidor, energizador, expansor, concentrador, etc, etc, etc. Alguns fatores de Deus, são esses, alguns. Então aqui vamos falar aqui do diluidor. No caso que haja um erro na formação do H2O, ou aqui mesmo, H2O, houve um erro, aí vem o fator diluidor e dilui aquilo para consertar a coisa, para se fazer direitinho, tá? Tem o que energiza, tem o que expande. Preste atenção, o fator evolutivo é um e o expansor é outro. O agregador é um e o concentrador é outro. Tá? Quando um fator atua, ativa outros. Ele acaba de fazer o trabalho dele ali, pronto. O outro já passou a chave lá e pronto, ativou. Quando o fator atua, ativa outros. Pois para que algo novo surja, o anterior tem de ser paralisado, desenergizado, desmagnetizado e desagregado, para que a coisa a ser criada não venha deformada. Então todo mundo trabalha ali. Então, quando os seres evoluídos da luz querem tirar energias ou macumba que fizeram para aquela pessoa, eles usam esses fatores do desmagnetizado. Eles usam esse fator, tá?
e pode usar o desagregador também. E pode também precisar usar o paralisador. Por isso, porque na magia, porque a gente chama isso de magia aqui na Terra, mas isso não é magia, isso é ciência, né? Mas chama magia. E o futuro mago, que quer ser mago, ele tem que saber isso tudo, né? Esses fatores estão na origem de tudo, também os compostos e mistos, e atuam o tempo todo. Ou seja, eles nos dão manutenção. Ora nos estimulando, ora nos energizando, ou nos paralisando, quando estamos nos desarmonizando com o divino Criador primordial, que é o Deus. Quando esses fatores nos elevam, é porque nossos sentimentos e anseios íntimos são positivos e virtuosos. Mas quando nós nos tornamos negativos ou abaixamos a nossa frequência com pensamentos ou ações negativas, então absorvemos fatores que visam alterar nossa consciência e sentimentos íntimos negativados por pensamentos viciados. Então temos os fatores passivos e ativos, positivos e negativos. Vamos agora saber sobre os fatores ativos. Vão nos incomodando e estimulando até criarmos em nós as condições para nos transformarmos, desagregando velhos conceitos e iniciando a busca de novos, já em acordo com nossos anseios, ou seja, nossos desejos. Elementos e as energias são os meios pelos quais absorvemos os fatores divinos. Todo ser tem sua natureza individual e em uns ela é aquática, ou ígnea, ou telúrica, etc, 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 etc. Os fatores divinos estão em tudo, inclusive na divindade, que são os tronos de Deus. Lá em Apocalipse, na Bíblia, tem referência aos tronos de Deus, fala dos tronos de Deus, é o capítulo 4 e 5. E o 22, não, capítulo 4, não, Apocalipse, versículo 4 e 5, e 22 e 1. Nós temos também em Isaías, lá na Bíblia, Isaías, no capítulo 66, versículo 1. O céu é o trono de Deus, ele diz, o céu é o trono de Deus. Aí muita gente imagina Deus sentado num trono, mas Deus não é como um ser humano, ele é como o sol ele é uma luz que pulsa seus fatores. E também temos uma referência aos tronos de Deus, lá na Bíblia, e a terra não, é só esses dois mesmo. É que eu estou um pouco chateada, começa a fazer até influencia em mim quando eu estou chateada. Chateada por causa desse problema que eu falei a vocês aí. Vamos lá, em Isaías, capítulo 66, versículo 1. O céu é o trono de Deus, né? E a terra, o estrado dos seus pés. Não, mas aí a terra é o estrado de seus pés, colocaram isso lá na Bíblia. Mas não é, então o estrado dos pés de Deus também é Saturno, é Netuno, é Marte, é Vênus, é Sírius.
as estrelas de Pleiades. Essa outra frase aqui é besteira, besteira mesmo. Agora, o céu é o trono de Deus. O céu por quê? É o espaço, né? Ele está em algum lugar do espaço. Ele é o universo, né? Pode-se dizer que ele é o universo. Bom, continuando. Esses tronos absorvem os fatores diretos de Deus e as irradiam adaptadas aos seus padrões magnéticos, energéticos e vibratórios. Então, o que quer dizer isso? Adaptado aos seus padrões. Por quê? O trono do amor agregador tem um padrão, ele é isso. E a energia dele é diferente. O magnetismo dele também é diferente do outro, do trono ordenador, do evolutivo. É isso que ele quer dizer. Mesma coisa que a fábrica faz um vestido e ela faz uma série, 10 vestidos iguais. E várias pessoas compram aqueles vestidos, 10 pessoas compram diferentes. Ali é como, vou dar a comparação, o vestido é igual, mas as pessoas são diferentes. Então a vibração de cada pessoa que está colocando aquele vestido igualzinho é diferente da outra. Certo? É uma comparação quanto a para entender os tronos de Deus. Cada um de nós tem uma individualidade que pode ser aquática, telúrica, ígnea, etc. E vamos evoluindo sob a irradiação de uma divindade pessoal. E com o tempo assumimos atitudes semelhantes à irradiação que recebemos dessa divindade. Ela é e será sempre a regente do nosso mental. Essa é a nossa gênese, é o nosso ADN, DNA. Eu já falei em outros vídeos que quando eles estão no primeiro plano para construir, fazer uma criação, que primeiro vai ser mineral e depois vegetal, etc., aquela partícula que é inconsciente, nós que ainda somos inconscientes, vai se atrair por um determinado fator. Ela vai passar por todos eles, mas ela vai se atrair por um. Então, chama-se o guia de cabeça. E então, ela vai por toda a vida dela, quando ela já for um ser humano, e quando ela for evoluindo por toda a vida, ela vai sempre ter essa irradiação. Será a regente do nosso mental. Tá? Então, você vê diferenças nas pessoas. Umas são mais molengas, outras são ativas demais, como que o molengo já não se encaixa muito ali. Uns nem são muito molengos, nem são muito ativos. Por quê? Um é aquático, um é eólico, o eólico, eu fico agora aqui pensando, será que as pessoas que gostam de ser bailarinos, de dançar muito, não pertenceria ao trono eólico, né? Mas gostam, né? Ou o alpinista gosta de ir lá e estar no vento, olhando. Bom, então vamos continuar. Nesses fatores encontramos a nossa gênese, que é o nosso DNA, né? E identificamos por qual deles fomos imantados, quando ainda vivíamos no útero divino, da mãe geradora da vida, pois é nele que somos distinguidos por Deus, com uma de suas características genéticas divinas. Deus nos distingue por uma característica genética.
E os extraterrestres nos distinguem por códigos. Cada um de nós tem um código. Quando eles querem saber se aquela pessoa está evoluída ou não, eles acionam o código da pessoa para saber. Isso não é do livro, não. Isso é do outro conhecimento que eu tenho. Porque eles não podem falar sobre extraterrestre, não. Estão proibidos de falar. Todos nós somos herdeiros de uma qualidade de Deus. Ele tem todas e nós temos uma. Ele tem todas elas, mas ele só dá uma para nós. Essa qualidade em nós, individual, influenciará em todos os aspectos da nossa vida. Vamos agora ver as 7 qualidades de Deus adaptadas em níveis da Terra. As qualidades de Deus, as 7 qualidades de Deus, podem ser adaptadas no planeta de Vênus. Já tem outra adaptação. Aqui ela tem uma adaptação, em Vênus tem outra, em Júpiter tem outra, em Saturno tem outra, em Marte tem outra, etc. Então, as qualidades do Deus é a fé, o amor, o conhecimento, a qualidade da justiça, a ordem, da evolução e da geração. E as hierarquias divinas, que são os tronos de Deus, são trono da fé, trono do amor, trono do conhecimento, da lei, da evolução e da geração. Os 7 tronos estão assentados ao redor do trono planetário, que é uma individualidade do próprio Deus. Lembra do que eu falei, né? Do Sol me perdi. E do trono planetário, que é o das 7 encruzilhadas. É das 7 encruzilhadas porque foi ele que fez esses 7 tronos. Tudo vem de Deus, mas é assim. Deus faz uma coisa, depois aquele sabe que tem que fazer, faz outra, e assim por diante, tá? É aos pedaços, aos pedacinhos. Deus não faz uma coisa assim, bom, vou fazer isso. Não, não é assim. Tem os tronos que trabalham para eles. E os tronos têm outros também. Tem outra hierarquia. Então, os 7 tronos estão assentados ao redor do trono planetário, que é uma individualidade do próprio Deus. E ele traz em si mesmo todas as qualidades de Deus adaptadas ao grau magnético dentro da escala divina e reproduz a nível planetário uma escala só sua, que por ser divina formou o magnetismo, o qual desencadeou todo o processo de geração do nosso planeta Terra. No início do surgimento deste planeta, o poderoso magnetismo do divino trono planetário começou a gerar os fatores de Deus, e a atração era tanta, que todas as energias que entravam no campo gravitacional foram sendo compactadas. Desculpa. Criou-se um caos energético semelhante a uma massa explosiva. Quando o magnetismo do trono planetário esgotou sua capacidade de absorver energias do nosso universo material, ele deu início à sua escala magnética e de sua qualidade ordenadora e geradora, análoga à de Deus. Análoga é parecida com Deus, a de Deus, e então surgiu
uma escala magnética planetária. Ela tem a forma de uma cruz e o centro dela é neutro e equivale igual ao centro do magnetismo do divino trono planetário das 7 encruzilhadas, né? Desde que esse trono se desdobrou, já se passaram uns 13 Desde que esse trono se desdobrou, já se passaram uns 13 bilhões de anos solares. Esta é a idade aproximada do planeta Terra. Portanto, o planeta Terra tem aproximadamente 13 bilhões de anos. Mas, se contar até ele formar esse planeta, tem muito mais, né? Tem um pouco mais. Por causa daquele caldo que as partículas se tocavam uma nas outras, né? E dava aquelas explosões. Então, eu vou fazer, a escala é assim que eles falam. A cruz é assim, e a escala são. A escala evolutiva é 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando se inicia a criação, a partícula, juntamente, né, com o trono que está lá trabalhando e o outro, eles vão passar por essa escala evolutiva também. Eles passam. Quando os tronos principais, que são chamados tronos naturais, que é a lei, justiça, conhecimento, etc., quando eles estão, depois de fazer o trabalho deles, eles formam uma outra hierarquia. E aqui a evolução está aqui nas diversas hierarquias, né? E tem esse ponto é neutro aqui. Então aqui é uma escala evolutiva, a escala evolutiva e outra escala evolutiva, na horizontal e na vertical. Assim como o ser humano tem. Se você vai colocar 10 pessoas ali, aí o clarividente vai ver a energia de cada uma delas, dizer assim, ó, esse aqui é mais evoluído do que aquele é menos, e aquele não tem evolução nenhuma, até esqueceu de Deus. É assim, é evolução. E na formação das coisas há essa tabelinha aí, né? É escala, né? Escala. A escala é horizontal e vertical. Forma 7 graus vibratórios em cada braço da cruz, criando os níveis vibratórios ou graus magnéticos intermediários. Este magnetismo da escala é o que sustenta a Terra e a todas as vidas existentes neste planeta. Esse trono planetário é uma individualização de Deus. Ele tem tudo que Deus tem. É como se fosse uma xerox de Deus, né? Há outros tronos, além do 7, e há a hierarquia, formada por esses tronos, ou seja, por cada um deles.
Nosso trono planetário e mais alguns outros giram, entre aspas, giram em torno do nosso trono solar, que para nós é o núcleo vivo de um macrocósmico divino. Esses tronos solares formam constelações, que são regidos pelos tronos estelares. E aí, tronos solares? É o Sol ou não é o Sol? Tá meio... Para mim tá meio complicado, né? Lógico, eles fazem a distinção de um de outro, mas onde é que está esse... O que é esse trono solar? É o Sol? Não sei. Esses tronos solares formam constelações. Constelação de Órion, de Pleiades, Sírios. Formam constelações que são regidas pelos tronos estelares. Quer dizer, esse trono solar forma uma constelação. Mas ali vai ter um trono estelar, o qual vai formar também uma hierarquia que gira em torno de tronos das galáxias. Quer dizer, é meio complicado. Eu vou ler novamente para vocês não se perderem. Esses tronos solares formam constelações, que são regidas pelos tronos estelares, que formam uma hierarquia, que gira em torno dos tronos galácticos, que giram em torno dos tronos universais, que formam o primeiro nível de Deus e são, cada um em si mesmo, um dos graus magnéticos da escala divina. Não se sabe onde começa ou termina a escala divina. Então, fez-se um ponto neutro e a divisão e dividi-la em graus magnéticos, superiores e inferiores. Sabe-se que a hierarquia dos tronos de Deus inicia-se com os divinos tronos regentes do universo. Jesus Cristo é uma individualização em si mesmo do trono da fé. Então, a escala. Em primeiro lugar está Deus. Segundo lugar, os tronos regentes dos universos, que são os tronos universais. Terceiro lugar, tronos regentes das galáxias, que são os tronos galácticos. Quarto lugar, tronos regentes das constelações, que são os tronos estelares. Quinto lugar, tronos regentes das estrelas, que são os tronos solares. Sexto lugar, está os tronos regentes dos planetas, que são os tronos planetários. E temos o sétimo e último lugar, tronos regentes das dimensões planetárias, são os tronos dimensionais. Sempre 7, 7, 7, 7, né? Depois dessas hierarquias, desse primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, temos outras hierarquias que surgem. Temos a hierarquia dos tronos atemporais, trono das energias, hierarquia dos tronos atemporais, que são o trono das energias, do tempo, o trono das passagens, trono da vida, da renovação, trono da transformação e o trono guardião. Por que são atemporais?
porque eles atuam a partir de um ponto fixo, ou ponto de forças magnético, um ponto fixo. Então, eles se assentam e se desdobram e começam a atuar para preservar ou restabelecer o meio ambiente onde se assentaram. O nosso Sol está assente, né? Está aí, ele fica lá. A gente está sempre olhando, né? Dizem que a Lua não é artificial, mas não sei se é ou não é, dizem que são. Mas quando ela é um satélite, né? Quando o satélite não é artificial, é natural, ele também fica assentado ali. Nós, no nível planetário e multidimensional, temos os 7 tronos que formam a coroa regente planetária. Os 7 tronos assentados ao redor do divino trono planetário são o trono da fé, do amor, do conhecimento, a gente já sabe, mas é bom repetir, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Cada um deles dá início à sua própria hierarquia. Eles também criam hierarquia auxiliar nas dimensões e há os subníveis vibratórios nas dimensões. Uns sustentam os outros. Em todas as vidas, uns absorvem e outros irradiam. É isso. Nós também. O ser humano é assim. Uns absorvem a energia de outro ser humano e outros a doam, né? Irradiam. Porque é um alimento. Seres têm que ser alimentados. E nós recebemos a energia do nosso trono principal. Mas as pessoas que se alimentam da energia do ser humano são trevosos. São trevosos. Se alimentam do ectoplasma, né, que é a energia da vida. São trevosos. Então não é nada bom ficar sempre ao lado de uma pessoa negativa e estar ouvindo sempre as lamentações, porque a pessoa às vezes tem vontade de contar coisas da vida que não são muito boas, mas pronto, aí para um próximo encontro, vamos dizer assim, com a pessoa, que ela não repita isso sempre. Porque eu tive uma amizade que, poxa, eu ficava estressada. Sempre a mesma coisa, se queixando da mesma coisa sempre. Isso suga a energia da gente. Eu fiquei sem energia. Porque eu não acreditava muito nisso. Mas é verdade, eu estou passando isso para vocês. Cuidado com as pessoas muito negativas. Às vezes acontece alguma coisa com a pessoa fica triste, chora, fica triste por algum tempo. Então você tem que ter paciência com ela, tudo bem. Mas é uma fase. Tem que passar, né? Agora aquela pessoa chata que está sempre falando aquela coisa, se queixando. É bola para frente. Tem período de adaptação para voltar à vida. Porque Deus fez a gente para quê? É para viver, não é para chorar, não. Pode chorar de vez em quando, até por emoção, mas agora, choro que eu não acredito é choro de bandido, né? Eu estou arrependida, isso eu não acredito, não. Sabe por que que bandido, ou aquela que matou a mãe, matou o pai, ou que isso e aquilo, chora? Porque não pensou que isso fizesse com que ela respondesse na justiça, que ficasse presa. Então ela se arrepende, ora, matei meu pai e minha mãe para ficar com o dinheiro e agora não posso aproveitar, né? Eu vi um vídeo anteontem, foi ontem, sei lá,
Não, foi anteontem. A moça dizia que esfaqueou a mãe e não se arrepende, que faria de novo. Epa! Nossa! Essa aí está com uma falange nela de trevosos, e quando ela falecer, vai lá, vai servir vai ser uma voz, vai servir lá para os magos negros, vai ter que trabalhar para eles. Nossa, diz que não se arrepende. E é isso. Então, senhores, que agora chorar, até às vezes quando vê um filme, né, se emociona, sente, né, aquilo, tem uma sensibilidade, chora até às vezes vendo um filme. Mesmo que seja até ficção, né? Filmes de ficção tem um fundo de verdade, né, gente? Tem alguma coisa de verdade. Bom, então é isso. Aí está a explicação. E para o próximo estudo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que vai ser. Acho que o próximo estudo vai ser pequeno. Vai ser a inscrição divina na magia arriscada, tá? Aí já volta para a magia. Vai ser pequeno. Já está chegando, acho que já está chegando mais no ponto que vocês estão interessados, né? Mas eles tiveram que explicar isso aí para poder explicar o resto, né? Bem, senhores, então é só isso. Espero que vocês até compreendam melhor que eu, né? Sobre isso, sobre o Sol, sobre o trono planetário das 7 encruzilhadas. Tchau. Tudo de bom, paz e luz a todos.